Fala galera, estamos aqui começando mais um programa na Estrada da Vida. E no programa de hoje eu vou contar um pouco da história de Christoph Wallace. Já ouviu falar desse cara? Christoph Wallace, mais conhecido como Notorious Big ou Big Smalls, foi um rapper americano. Eu digo foi porque ele morreu apenas aos 24 anos de idade. Ele nasceu, acho que na década de 70, 1972 para ser mais exato, e morreu em 97 ou em 94. Morreu em 97. Claro, 24 anos, só fazer a conta, né, meus queridos? E aí, por que eu quero falar um pouco desse cara? Morrendo aos 24 anos, esse cara viveu muita coisa. Para começar, na sua infância, pré-adolescência, ele já sofria muito preconceito. Por alguns motivos. Ele era uma criança, um pré-adolescente gordo, ele era negro, ele usava óculos, ele não tinha dinheiro, era de uma família humilde, e ele também não conhecia o pai. Então uma série de coisas aí que fez que ele se tornasse não uma criança ou um adolescente revoltado, mas insatisfeito com a realidade dele. E a realidade dele era morar no Brooklyn, em Nova York, na década de 70, década de 80, um menino pobre, como eu falei, negro, gordo e tudo mais. E ele sofria muito preconceito, e os amigos dele começavam a traficar, ou seja, vender cocaína, vender crack nas ruas de Nova York, ali do Brooklyn. Ele entrou nessa também, começou a traficar, foi pego pela polícia, foi preso, ficou algum tempo na cadeia, mas ele se tornou, depois de várias coisas que aconteceram na vida dele, talvez um dos maiores nomes do rap nos Estados Unidos. Como eu falei, ele morreu em 97, mas o álbum dele, alguma das músicas dele chegou nas paradas de sucesso, no primeiro lugar de algumas rádios da cidade. Ele ganhou muito dinheiro, ganhou milhões de dólares. E eu acabei conhecendo a história dele, tudo isso para falar que eu acabei conhecendo a história dele através do filme. Existe um documentário, uma biografia sobre esse Christoph Wallace, Notorious Big, no Netflix. Não é um filme do Netflix, mas foi inserido recentemente lá no Netflix. Eu acompanhei esse vídeo, esse filme, e porra, adorei assim a história, porque ele sai do nada, tudo para dar errado, ele deu errado, ou seja, ele foi preso, ele se envolveu com droga, se envolveu com armas, deu tiro, matou, não sei se chegou a matar pessoas, mas se envolveu, né, com a violência, acabou sendo preso. E dentro da realidade dele, ele encontrou sucesso. Então ele cantava nas suas músicas, no rap dele, a sua realidade, né? Era meio que uma autobiografia nas suas músicas ali, contando a realidade dele e dos amigos dele. E tinha tanta verdade, né? Tanta sinceridade nas músicas e nas letras dele, que ele acabou conquistando muitos fãs. E isso fez com que ele chegasse e vendesse milhares de CDs e discos na época e tudo mais. Então a dica de hoje é essa, assista esse filme de Notorious Big, Notorious, que você encontra no Netflix, aluga, procura na internet, para conhecer um pouco dessa história aí de superação. Um cara que tinha tudo para dar errado, um cara que deu errado, mas que de uma forma ele mudou a história da sua vida e fez sucesso. Só que esse sucesso ele nem aproveitou tanto, porque ele acabou sendo assassinado, tomou 4 tiros no peito. Ele estava em turnê na Califórnia, em Los Angeles, e acabou tomando 4 tiros no peito por causa dessa rivalidade que existe no rap. Não é muito claro ainda a história da morte dele, não foi nada comprovado, mas o que dizem é que ele era da costa leste dos Estados Unidos e tinha os rappers da costa oeste dos Estados Unidos. E algumas discussões, algumas brigas, e quando ele estava lá na Califórnia, ele sofreu, né, deram um tiro nele e ele acabou morrendo. E até é engraçado essa história, engraçado não, né, curiosa, que ele estava com um disco pronto para ser lançado, e ele morreu antes do lançamento, e 13 dias depois, 10 dias depois, foi lançado o disco dele, e aí estourou nas paradas de sucesso. Mas assista esse filme, tem uma história bacana de
talvez de motivação, mas de você se descobrir, de fazer coisas diferentes. Tem uma história da família dele. Ele foi casado acho que 3 vezes, teve 2 filhas. Nesse sucesso dele, na época que ele estava envolvido com as drogas, ele se afastou da família dele. E tem uma história bacana também, uma parte dessa história que é contada no filme, é de um amigo dele, que a segunda vez que ele foi preso, tava ele e um amigo dele de infância, e aí foram pra delegacia e alguém tinha que assumir as drogas e a arma que foi pego em posse deles, que os policiais encontraram. E o amigo dele também era igual ele, pobre, negro, não tinha emprego, não tinha nada, e falou: não, Big, faz o seguinte, eu vou assumir essa bronca aqui, porque eu sei que você vai fazer muito sucesso. Se eu for preso, eu vou pegar uns 3, 4 anos de cadeia, mas eu vou assumir isso pela gente. Você vai sair daqui e promete que vai fazer sucesso, vai dedicar a sua carreira. Porque ele já cantava, ele já fazia as músicas dele. E foi isso, ele foi liberado, voltou, claro, tristão, mas começou a escrever, começou a compor, começou a fazer alguns shows, claro, se envolveu com algumas produtoras aí que deram o norte pra ele, que mostraram o caminho pra ele, investiram nele. E depois mostra isso, né? Um pouco depois já do sucesso dele, o amigo dele saiu da cadeia, encontrou ele e mostrou a verdadeira amizade aí, né? Então é isso, assistam esse filme, Notorious Big, tem no Netflix, procura na internet ou aluga, dá um jeito de assistir. É muito bacana, não lembro o nome dos atores, mas putz, interpretações muito boas de todos. E você vai ouvir, além de músicas do rap americana, da revolta, da polícia, de drogas, de sexo e violência, tem algumas passagens do filme que contam a história dele com a família, com as filhas, com as esposas, com um amigo, e é muito bacana e inspirador. Beleza? Então acabamos aqui mais um programa na Estrada da Vida, e hoje contando a história do Christopher Wallace, que nasceu em 72 e morreu em 97 com apenas 24 anos de idade. Valeu, obrigado, um abraço para vocês.